Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Sou o Bispo Valdisney Correia e louvado seja Deus. Eu quero glorificar Deus por mais essa oportunidade, glorificar ao Senhor por mais esse privilégio de poder estar deixando uma palavra, trazendo uma palavra para o meu e para o teu coração nesse momento. Talvez você está passando por um momento difícil, talvez você está passando por dificuldades. A palavra de Deus, ela é primordial para nossas vidas. A palavra de Deus, ela é de suma importância para todos nós. Glória a Jesus. E nós precisamos a cada dia meditar nessa palavra, meditar e buscar a sabedoria em Deus e na palavra do Senhor. Nós temos observado quantas coisas que estão acontecendo aí no mundo, que é cumprimento da palavra de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento bíblico. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Então, meus irmãos, nós sabemos que a Bíblia diz que passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar, ela está se cumprindo a cada dia. A palavra de Deus, ela tem se concretizado em nossas vidas. Tenho certeza que na tua vida também, em meio à tua família, a tua casa, a tua parentela. Louvado seja Deus. Eu quero trazer hoje aqui para a nossa meditação, glória a Jesus, uma palavra, glória a Deus, que é basicamente um tema ao qual o Senhor colocou no meu coração, e é como se fosse uma pergunta: o que vale mais na vida de um cristão, na vida de um pregador, na vida de um pastor, de um apóstolo, de um bispo, de um missionário, de um obreiro? O que vale mais? O caráter ou a unção? Glória a Deus. Eu quero ler com vocês aqui, eu quero meditar com vocês aqui, glória a Jesus, no capítulo 2, glória a Jesus, e do de 2 Reis, capítulo 2, do livro de 2 Reis, e vamos ler a partir do versículo, glória a Jesus, versículo de número 9, nós iremos ler. 2 Reis, capítulo de número 2, versículo de número 9, que diz assim a palavra do Senhor: olha, sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pedistes. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. Então, pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também tomou a capa de Elias que dele caíra, retornou e parou à margem do Jordão. Tomou a capa de Elias que dele caíra e feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu
passou. Glórias a Deus. Olha que palavra interessante. Quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, quando nós analisamos a palavra de Deus, nós podemos compreender algumas coisas que ela nos ensina. Nós sabemos que Eliseu é o sucessor de Elias, do profeta Elias. Quem era Elias? Elias, um profeta chamado por Deus em um período que Israel estava vivendo um momento de idolatria, adorando a Baal, momento em que Israel estava corrompida com os prazeres carnais, mundanos, momento em que Jezabel ela introduz dentro de Israel, quando casa com o rei Acabe, as doutrinas de Baal, a adoração a Baal, o culto a Baal. E Deus levanta Elias, Deus levanta o profeta Elias para profetizar contra Acabe, contra Jezabel. Nós entendemos, nós temos uma visão voltada para isso, que profeta de Deus, que é profeta de Deus, ele sempre vai contra o pecado. Ele sempre vai contra, louvado seja Deus, a apostasia, contra a incredulidade. Ele sempre vai contra, ele confronta. O profeta de Deus, ele foi levantado para confrontar o pecado. Perceba que Elias é levantado por Deus para confrontar Acabe e Jezabel pelo que eles estavam fazendo. Elias vai enfrentar os profetas de Baal no Monte Carmelo. Elias vai fugir e tudo mais, mas Deus está com ele ali. Por quê? Porque, aleluia, Elias tinha um propósito diante de Deus, que era fazer a vontade do Senhor, a vontade de Deus. Que era fazer aquilo que Deus mandava, não aquilo que agradava ao homem. Porque a nossa geração que está se levantando, que tem se levantado agora, uma geração de profetas, que se dizem profetas, aleluia, que só querem bajular o povo, que só querem massagear o ego do povo, que só querem tratar o povo com oba-oba, com carinhozinho, pregando só que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. E a justiça de Deus? E a ira de Deus? Aleluia. Então muitas pessoas estão sendo enganadas por falsos profetas, falsas ministrações, e a Bíblia fala isso em Mateus, que nos últimos dias surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, se possíveis, até mesmo os escolhidos de Deus. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, eu já quero deixar um alerta aqui para você. Tome muito cuidado. Tome cuidado para que você não venha a ser enganado por esses falsos profetas. Medite na palavra, leia a palavra. Glória a Deus. Quando você ouvir uma pregação, vá, acompanhe na palavra. Mas muito bem, voltando aqui à nossa mensagem. Eliseu foi o sucessor de Elias. Mas perceba que aqui no texto que nós lemos, Elias dá uma sugestão para Eliseu. Olha, eu vou te dar aqui, me pede o que tu quiser, que será feito, que eu vou te dar. E muita gente diz assim que Eliseu pediu porção dobrada do Espírito de Deus. E não é o que o texto diz. Não é o que o texto está nos dizendo. A porção dobrada que ele pediu foi do espírito de Elias. Foi do espírito do profeta. Porque ele entendeu que? Ele entendeu, glória a Jesus,
que o caráter vale mais do que a unção. O caráter do profeta vale mais do que a unção. Porque, veja bem, o que adianta eu ter unção e não ter caráter? Quando ele pede aqui, olha, no versículo de número 9, ele diz do capítulo 2 de 2 Reis, e disse Eliseu: eu peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Ou seja, ele está dizendo: Elias, o caráter que tu tem hoje diante de Deus não é a unção, é o caráter. Eu quero ter o dobro. E hoje, muitas coisas, hoje os profetas de hoje, eles não estão almejando caráter, eles almejam a unção. Eles almejam pregar bonito, eles almejam revelar, eles almejam tudo, menos o caráter. E o que vale mais? O caráter ou a unção? Logicamente que o que vale mais é o caráter. Porque não adianta nada eu pregar bonito, eu revelar, eu cantar, eu profetizar. Não adianta nada eu sapatear, cuspir fogo, arrotar brasa. Posso fazer o que for. Não adianta eu ter unção e não ter caráter. Porque o caráter vale mais do que a unção. O que adianta eu revelar mundos e fundos e ser um adúltero, ser um pilantra, ser um sem vergonha, não respeito a minha esposa, eu não obedeço o pastor, não tenho liderança, sou enganador, mentiroso? O que adianta? Por isso, eu afirmo aqui aos irmãos deste vídeo que o caráter ele vale mais do que a unção. Almeje ter caráter. Aleluia. Porque muitos estão almejando só ter unção. Eu quero ter unção. Eu quero falar, eu quero poder pregar e as pessoas sentirem o poder de Deus, serem arrebatadas, e eu quero revelar, e eu quero estender a mão e ser curado. Isso aí Jesus deixou, foi para nós. Ele disse: os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, não é você, é o nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, tocarão nas serpentes e nos escorpiões, colocarão as mãos sobre os enfermos, serão curados, e se tomarem alguma coisa mortífera não causará dano. É no nome de Jesus que há o poder. Aleluia. Mas e o caráter? O caráter quem tem que ter somos nós. Estava vendo que há uma diferença muito grande entre quem é homem de Deus, como Elias e Eliseu, e quem é usado por Deus. Para Deus usar, Deus usa qualquer um. Certa feita Deus usou até um porre para mim, quando eu estava lá no mundo. Deus pegou o dono do boteco lá, e eu falando de Jesus bêbado, ele tomou a garrafa de cachaça, pegou o copo da cachaça e meteu a mão para fechar o boteco e disse: olha, o teu lugar não é aqui. O teu lugar é em cima de um altar, em cima de um púlpito, pregando a palavra do Senhor. E fechou. E naquele momento eu pude entender Deus usando aquele porre ali para falar comigo. Deus usa qualquer pessoa, Deus usa quem Ele quer usar. Usado por Deus é uma coisa, homem de Deus é outra, totalmente diferente. Porque tem gente que é usado por Deus, compra e não paga. É usado por Deus, tem mais de 2 mulheres, 2 famílias. É usado por Deus, mas é adúltero. É beberrão, às vezes prega. Deus usa uma benção, meu Deus do céu. Desce do altar, vai usar droga, vai beber cachaça, vai se prostituir. Isso é homem ou mulher usado por Deus. E o homem de Deus é aquele que tem caráter. Porque o caráter vale mais do que a unção, meus irmãos. O caráter, ele vem em primeiro lugar. Aleluia. Antes de você almejar ter unção, tenha caráter. Aleluia. Tenha caráter, tenha humildade diante de Deus. Humilha-te diante do Senhor. Peça para Deus, aleluia: Senhor, eu quero ter caráter. Antes da unção, Senhor, eu quero ter caráter de homem de Deus e de mulher de Deus. Que adianta,
Olha, é uma mulher de Deus, mas muitas das vezes é fofoqueira, invejosa, é imoral. Mulher de Deus não, pode ser usada por Deus. Mulher de Deus é diferente, homem de Deus é diferente. A Bíblia já diz lá em Malaquias 3,18, se não me falha a memória: outra vez eu verei a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e entre o que não serve. Então há uma diferença, irmãos. Há uma diferença para quem é servo de Deus e quem não é. Para quem serve a Deus verdadeiramente e quem não serve. Quem tem caráter e quem não tem. Há uma grande diferença. Louvado seja Deus. E nós precisamos entender isso. Precisamos compreender isso. Louvado seja Deus. Antes de você exaltar alguém, olha, homem de Deus, olha, mulher de Deus fulana de tal, veja se esta pessoa tem caráter. Veja como é que trata a esposa, como é que trata o marido, como é que trata os filhos. Veja como é com os vizinhos, vê como é na rua ou na loja, no supermercado. Procura saber como é esta pessoa em outros ambientes. Porque tem pessoas que têm uma dubiedade de caráter. Na igreja é uma coisa, fora dela é outra. E Deus não está à procura de pessoas assim. A Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então quer dizer que tem adorador mentiroso por aí, que não está adorando no espírito, está adorando na carne. Eu sempre falo para os irmãos da igreja que não adianta rodar, não adianta pular, não adianta sapatear, não adianta falar em línguas e continuar sendo a mesma pessoa. Tem que ter mudança de comportamento, tem que ter mudança de caráter, tem que ter, aleluia, uma índole perfeita diante de Deus. Logicamente que perfeito ninguém é, todos nós somos pecadores, todos nós erramos. Pois a Bíblia diz que, pois nós diremos, sendo a graça mais abundante, permaneceremos no pecado? Logicamente que não. Tem gente, eu vivo pela graça, a graça de Deus me salvou, não sei o quê. Aí se eu pedir perdão, é verdade, você peca hoje, vai lá, Senhor, me perdoa. Deus te perdoa. O perdão é dado. Mas só que a graça de Deus não se manifestou para tu viver sendo um sem vergonha, não, pilantra. Não, a graça de Deus se manifestou para que nós viéssemos entender que o que Jesus fez por nós é poderoso, é maravilhoso. Porque pela graça sois salvos. Sim, somos salvos pela graça, mas seremos julgados pelas nossas obras. E qual é a maneira que você tem feito? O que você tem feito? Qual é a obra que você... Como é que estão as tuas obras? Estão boas ou más? Porque tudo isso está anotado lá. Está escrito. Então nós precisamos almejar ter um caráter cristão. Não almeje ouro, não almeje prata, não almeje unção. Logicamente que temos que ter, mas isso daí nós ganhamos como? Adquirimos como? Orando, buscando, jejuando, consagrando. Mas o mais importante do que a unção é o caráter. Porque não adianta nada ter unção e não ter caráter. Já dizia um sábio pastor, a unção abre portas. Mas o resultado da porta permanecer aberta é o caráter. Glória a Deus. Grave isso, a unção abre portas, mas o resultado da porta permanecer aberta é o caráter que a pessoa tem, é a índole que a pessoa tem, ou pregador, ou pastor, servo de Deus, ou serva do Senhor. Almeje ter um caráter de Deus na tua vida. Almeje ter um caráter cristão verdadeiramente.
Irmãos, vou falar algo aqui para os irmãos, para você entender, eu encerro agora. Glória a Jesus. Tem muita gente aqui que não me chama para pregar. Eu também não. Temos um ministério, prego quase todo dia, prego aqui no YouTube, prego na internet, evangelizo, prego na rua, prego na igreja. Onde o Senhor me incomodar para pregar, eu vou pregar. Não sou pregador de altar. Mas sabe por quê? Por causa dessas coisas. Porque muitos não querem ter o caráter de falar a verdade. Principalmente isso. Não querem ter o caráter de falar a verdade que confronta, que liberta, que transforma. Ai, porque vai sair, vou perder o crente, vai se desviar. Pô, meu irmão, pois que se desvie. Se a verdade de Deus que liberta não está transformando ele, meu irmão, ele vai ser transformado por uma mentira, por uma enganação, porque hoje o evangelho que estão pregando, eu falo, vou continuar falando, é um evangelho balela, é um evangelho coach, é um evangelho de passar a mão. Vem como tu estás, fica aqui, não tem problema, Jesus te ama do jeito que tu é. Ah, para com isso, rapaz. Vai pregar a verdade, manda se consertar, manda vestir uma roupa decente. E o que está acontecendo é isso hoje. Louvado seja Deus. Aí quando a pessoa vem numa igreja onde a verdade ela está ali confrontando o pecado da pessoa, não, eu não vou ficar aqui, eu vou para a igreja de fulano de tal que lá ele deixa eu permanecer do jeito que eu quiser, tendo 2, 3 mulheres, 4 maridos, 5 maridos. Mas uma hora a cobrança vai chegar. Uma hora a cobrança vai vir. Então, o caráter, ele vale mais do que a unção. Deus em Cristo vos abençoe. Eu oro pela tua vida nessa hora, Senhor nosso Deus e Pai. Eu oro pela vida dessa pessoa que me ouve, que está assistindo este vídeo. Deus amado, Senhor, meu Deus amado, que a tua bênção ela venha a ser sobre ele, sobre ela. Deus querido, Deus amado, que haja, meu Pai, em vez de unção, caráter. Senhor, no meio familiar, no âmbito espiritual, seja no ministério, na rua, onde for. Meu Deus, que nós venhamos ter caráter. Que nós venhamos, Senhor, aleluia, ser incomodados a cada dia pelo Teu Espírito Santo, para sermos pessoas melhores na Tua presença, Senhor. Para sermos pessoas dignas, ó Pai, da salvação. Meu Deus amado, que nós não venhamos ser cristãos mentirosos, adúlteros, profanos, não, Senhor, mas que nós venhamos ter um caráter, Senhor, moldado por Ti, meu Pai. Assim como Eliseu pediu para Elias, dai-me porção dobrada do Teu Espírito. Nós queremos ter porção dobrada de caráter, Senhor, cristão. Queremos ser cristãos verdadeiros em Tua presença, Senhor. Meu Deus amado, eu abençoo cada vida, Senhor, cada inscrito neste canal. Aqueles que estão chegando agora, Senhor, eu abençoo. Talvez alguém enfermo aí, ou com um parente enfermo, meu Deus, ou talvez no mundo das drogas, do crime, do álcool. Senhor, entra com libertação por intermédio da Tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus.